Olá, sejam bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje vamos falar sobre pessoas que acham que sempre têm razão. Seja no trabalho, na faculdade, no grupo de amigos ou até na sua família, você sempre vai encontrar pessoas complicadas para se relacionar. Por isso, já que não é possível simplesmente excluir essas pessoas da sua vida, você se torna obrigado a aprender como lidar com essas pessoas difíceis. Razão é uma coisa que todo mundo acha que tem. É por isso que colocamos a nossa opinião. A razão nada mais é do que a sua maneira de perceber as coisas. E é claro que eu tenho uma percepção da realidade e você tem outra. O problema é que em uma discussão, reunião, conversa, muitas vezes já começamos o assunto como se nossa razão fosse de fato a realidade. E então nos fechamos para pensamentos que poderiam vir a acrescentar. De uma maneira geral, sempre sentimos que ter razão é muito bom. Existe sempre uma euforia quando alguém te pede desculpa e fala que você tinha razão. Mas, por trás desse sentimento, existe uma arrogância oculta. Como se isso fosse um sinal de que você pensou melhor que aquela pessoa e mais inteligente é perceber melhor as coisas. Em uma discussão, é muito comum as pessoas brigarem mais por quem tem razão do que para encontrarem uma solução para o problema. Quanto à desqualificação, quando não conseguimos convencer os outros da nossa razão, nós sentimos diminuídos, desqualificados e vamos nos retraindo e não expondo mais as ideias. E você começa a se ofuscar. A necessidade de estar certo esconde uma profunda insegurança. As pessoas que sempre querem ter razão geralmente adotam uma linguagem corporal tributária, através da qual projetam uma imagem de segurança e superioridade. Também é comum que elas usem linguagem arrogante, na qual fecham todas as rotas de fuga, de modo que a única opinião válida seja a delas. Esses tipos de pessoas acham que dominam todos os assuntos com maestria e se elas não sabem determinada coisa, os outros tampouco devem saber. Eles estão sempre prontos para explicar onde você errou e mesmo se você for um especialista em um campo de conhecimento, eles saberão mais que você e se farão de surdos às suas propostas e opiniões. As pessoas que sempre querem ter razão se comportam como grandes narcisistas. São pessoas arrogantes que se sentem superiores. Elas têm uma percepção exagerada do seu eu, alimentando por um ego excessivo. No entanto, por trás do desejo de estar sempre certo, há algo muito mais profundo do que um ego excessivo. Portanto, o desejo de estar certo não é apenas uma tática para impressionar os outros e demonstrar seu alegado conhecimento, inteligência e experiência, mas é uma estratégia para se validar. As pessoas que querem estar certas realmente precisa se convencer de que vale a pena. Essa tentativa de se impor aos outros advém de sentimento de fragilidade do eu, que se esforça para manter uma percepção de si como um alguém excepcional. Ele se responderia à necessidade de se impressionar e validar o seu autoconceito. Quer estar sempre certo emanaria, portanto, de um núcleo de vulnerabilidade do narcisismo, que se torna mais intenso e desadaptativo quanto mais adiante da vida da pessoa. É por isso que, mesmo quando o mundo desmorone ao redor deles, seus argumentos percam peso e a evidência vá contra eles, eles continuarão afirmando que estão certos. Dicas de como lidar com esse tipo de pessoas. Desenvolva a inteligência emocional. Fugir de situações irritantes em uma organização é praticamente impossível, dado o grande número de pessoas com as quais se convive diariamente.
Porém, isso não significa que não existem soluções para minimizar conflitos ou diminuir a extensão dos seus danos. Desenvolver a inteligência emocional, ou seja, consciência e controle sobre os seus próprios sentimentos, é uma delas. A partir do momento em que você desenvolve essa competência, fica mais fácil contornar situações chatas e encontrar o equilíbrio no convívio diário com colegas de trabalho. Para isso, que tal investir em treinamentos comportamentais? Muitas pessoas não sabem trabalhar com uma pessoa que não gosta, e estas são essenciais para quem quer desenvolver essa e outras habilidades. Tenha empatia e compreensão. Todo mundo passa por diversas situações desafiadoras durante a vida. Conviver com uma pessoa desequilibrada, por exemplo, assim como as pessoas difíceis, não é diferente. Isso significa que existem motivos para que uma pessoa que se acha se comporte da forma como faz, mesmo que não tenha consciência disso. Portanto, desenvolver a empatia e compreensão é a melhor forma de afastar a raiva. Para isso, tente ouvir com os ouvidos e ver com os olhos do outro, ou seja, se colocar no lugar da outra pessoa. Também é necessário observar o comportamento alheio sem julgamentos nem rótulos. Afinal, não há como adivinhar o que o outro tem passado na sua vida, não é mesmo? Assim, comece tentando não levar nada para o lado pessoal, o que já é um bom começo. Aceite as diferenças. Querer que todos ajam como você é um caminho mais curto para a frustração e o aborrecimento. Bater de frente com um parceiro difícil pode, por exemplo, dificultar no lidar com pessoas que gostam de irritar. Portanto, antes de condenar alguém como uma pessoa complicada ou desistir de uma equipe difícil, tente analisar se o que irrita você é realmente relevante ou apenas uma opinião divergente da sua. Todos têm algo para aprender e algo para contribuir com a sua evolução. Entender isso faz com que você aceite de forma mais fácil as diferenças. Evite as discussões. Evitar discussões não é a mais fácil das tarefas, mas é possível controlar o tempo de convivência com essas pessoas difíceis. Ou seja, converse somente o necessário e não dê brecha para assuntos que possam gerar aborrecimentos. A sua paciência também deve ser respeitada em um diálogo. Pode parecer uma atitude radical, mas em muitos casos, manter uma distância é a única maneira de evitar discussões e conflito com colegas. Com isso, você terá mais tempo e paz de espírito para realizar suas atividades de melhor maneira possível. Saiba impor limites. É muito comum que, para evitar conflitos, você adote um comportamento excessivamente simpático e talvez até sem sentido na hora de executar as queixas dos outros. No entanto, é bom que saiba, pessoas difíceis costumam fazer tempestade em um copo d'água. O que seria facilmente resolvido se torna um grande problema. Isso ocorre devido às características que elas têm de estar sempre reclamando e entendendo um sofrimento desnecessário. É nesse momento que você precisa saber como impor limites, oferecendo soluções ou até mesmo se distanciar. Saber o que fazer com pessoas perturbadas ou se defender de pessoas maldosas é crucial, pois demonstra que algo está passando dos limites razoáveis. Caso contrário, corre o risco de ficar horas a fio perdendo tempo ouvindo lamúrias sem necessidades. Não se deixe contaminar. A falta de estabilidade emocional em um ser humano é um grande desafio encontrado em pessoas difíceis. Isso pode levar até mesmo a momentos em que você perde a noção do que é fato ou história. É esse um conceito transformador de vidas. Se não ficar atento, acabará se contaminando com toda essa negatividade. Tendo isso em mente, foque nos fatos e desconsidere os julgamentos de valor ou opiniões pessoais, suas e da pessoa.
Mantenha uma linguagem corporal saudável. Ouça com atenção, mas sempre mantendo bom juízo de valor. Dessa forma, você conseguirá manter-se emocionalmente estável, mesmo sendo bombardeado por reclamações. Indique ajudar quando necessário. Muitas pessoas são consideradas difíceis por terem problemas relacionados à ansiedade, depressão e até mesmo outros transtornos psicológicos. Se você não tiver formação, você também não deve diagnosticar esse tipo de problema. A depressão, por exemplo, pode tornar as pessoas extremamente hostis, sensíveis às críticas e pessimista. Já a ansiedade faz com que ela se preocupe muito com o futuro, esquecendo o presente. Além disso, a bipolaridade, por exemplo, pode torná-la instável e com comportamentos contraditórios, conversando exageradamente em determinado dia e em alguma semana depois, evitando ao máximo contato social. Portanto, saiba identificar esses comportamentos que indicam a necessidade de ajuda profissional e tenha tato e empatia na hora de indicar ajuda. Lidar com pessoas difíceis é uma necessidade muito grande, principalmente nos ambientes corporativos. Com essas dicas práticas, você está pronto para evitar conflitos e entender tais pessoas, de forma a tornar o ambiente, tanto do trabalho quanto da vida pessoal, muito mais harmônico e agradável. Vale destacar, é importante deixar claro que respeitar não é concordar com tudo. É preciso ouvir a opinião dos outros, mesmo quando ela é contrária aos seus valores. Muito obrigada e até o próximo vídeo.